Igreja de Filadélfia, sexto castiçal. A igreja de Filadélfia, ela tá ligada com o sexto selo, com a sexta trombeta e tá ligada com o segundo ai. Tem várias conexões que a gente pode fazer sobre a igreja de Filadélfia. Mas como é que eu vou buscar essas informações? Irmão, eu olho pro texto e não tô vendo nada do que você tá falando. Na verdade, você pode olhar e dizer que não tem. As cartas para as 7 igrejas são pequenas, são curtas. Não tem muitas informações nas cartas diretamente. No livro do Apocalipse é um mundo de informação. O livro do Apocalipse ele é milimetricamente calculado. Cada palavra dentro dos profetas, dentro do Novo Testamento, das palavras de Jesus, das parábolas de Jesus, das cartas dos apóstolos, tá tudo calculadinho ali pra gente, mas falta o quê? Falta o entendimento da palavra, buscar esse entendimento pra gente poder entender as coisas que estão sendo faladas para cada igreja. A igreja de Filadélfia, ela vai trazer a iminência da vinda de Cristo. É quando Cristo ele tá para vir, muito próximo da vinda de Cristo. Então, eu vou pegar aqui o texto de Lucas 21, eu vou te mostrar como ele vai se aplicar aqui dentro da igreja de Filadélfia. Presta atenção para a gente fazer essa conexão dessas parábolas, assim como eu fiz com as outras cartas, também fazendo essa conexão. Você vai lá e vê, para ver como é que está sendo ligado, né? As parábolas, as passagens, as epístolas dos apóstolos com as cartas que está sendo falada para as 7 igrejas. Essa igreja aqui, ela recebe uma mensagem. E a gente sabe que é muito próximo da vinda de Cristo, pelo texto. O texto de Lucas 21, ele vai dar luz dentro dessa carta. Quando eu olho para Lucas 21, ele vai falar aqui, ó, quando vocês virdes essas coisas acontecerem. Que coisas que Jesus estava falando? Lucas 21, Jesus está falando do mesmo sermão de Mateus 24. Mateus 24, 23, 24, 25, ele está falando ali da grande tribulação, da última semana. Ele está falando sobre essas coisas. É o mesmo sermão de Lucas 21. Em Lucas 21, ele usa uma expressão que é essa que eu coloquei aqui, quando vocês virem essas coisas acontecerem. Mas que coisas? Quando vocês virem guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, epidemias, anticristo, falso profeta, marca da besta. E ele vai falar sobre o sol e a lua se escurecendo. É um dos principais sinais que a gente vai ter quando Cristo estiver se aproximando da vinda dele. Muito eminente isso. Iminente. Então, diz, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, se começarem a se suceder, ergam a vossa cabeça, porque se aproxima a vossa redenção, iminência da vinda de Cristo. Por isso que ele manda essa mensagem para a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia vai ter que estar ligada dentro das escrituras para ela poder abrir os olhos e perceber o que Cristo está querendo dizer ali naquela carta. Porque ele coloca no sexto selo. E porque no sexto selo, quando você olha, tem o sol e a lua se escurecendo, tem os terremotos, tem o céu se enrolando como pergaminho, tem as estrelas caindo do céu. Porque o sol e a lua, como 2 testemunhas, o sol e a lua se escurecendo, vão apontar as 2 testemunhas. São as 2 testemunhas dele. Eles o chamam o sol e a lua como 2 testemunhas. Por que eles estão escuros? Por que as estrelas, que têm luz também, elas estão caindo do céu? Elas estão ali. Cristo, ele está reconfigurando a queda do diabo. Por isso que quando você olha no livro do Apocalipse, ele vai lembrar isso. Você vai na passagem do livro do Apocalipse e você vai ver que o sol, ele vai falar havia um dragão caindo e com ele sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Não está lembrando a queda do diabo? Então o sol, a lua escuros e as estrelas caindo do céu, está lembrando ali para a gente relembrar, na verdade para nós relembrarmos a queda do reino do diabo e a vinda do reino de Cristo. Ele está mostrando essas coisas para nós entendermos, e você vai ver como a palavra ela é maravilhosa quando a gente vai na carta, diretamente na carta, à igreja de Filadélfia, e vê a mensagem que ele vai falar agora para a igreja de Filadélfia. Quando a gente abre a carta, a gente vai ver a expressão que ele vai usar para a igreja e vai dizer assim, ó, conheço as tuas obras. Olha a mensagem que ele está trazendo para todas as igrejas. Ele fala, conheço tuas obras. E para essa aqui ele vai falar, conheço tuas obras. E sei que tu tens pouca força, mas eu pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa que a gente vai entender? Como assim? Que porta? Você pode deduzir várias coisas. O Senhor abriu a porta. Ele está falando ali, irmão, da mesma visão que Jacó ele tem. Jacó ele não teve uma visão? E ele está ali vendo anjos subindo e descendo. Essa mesma visão, Jesus vai falar em João 1,
no verso 51, ele vai dizer: e agora, em verdade vos digo, né, que vereis o Filho do Homem e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus, ele está dizendo ali, ele está falando da visão de Jacó e ele está dizendo ali que ele é a escada. E ele está falando aqui para essa igreja: eu pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Quando ele está falando dessa porta aberta diante de ti para Filadélfia, ele está falando ali, irmãos, da descendência de Jacó, que está configurada aqui em todas as igrejas, está configurado aqui em Filadélfia, e essa mensagem aqui é para a igreja de Filadélfia, na iminência da vinda dele. Esse foi o primeiro ponto que coloquei aqui para a gente dar um entendimento melhor nessa carta. O segundo ponto que ele usa é: guardastes minha palavra. Olha a expressão, como é precisa: guardastes minha palavra. Quando ele diz guardastes minha palavra, ele completa o sentido dizendo assim: não negastes o meu nome. Porque tu guardastes minha palavra, tu não negastes o meu nome. Você está vendo? Guardou a palavra, não negou o nome. Salmo 119, como purificará o jovem os seus caminhos? Observando segundo tua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Não negastes o meu nome porque guardastes a minha palavra. Aí ele vai dizer para ela: então eu te guardo da hora da provação. Você está entendendo a conexão aqui? Tu guardou minha palavra, eu também te guardo da hora da provação. E esse guardar que ele está falando aqui para a igreja de Filadélfia não significa arrebatar. Mas quando você olha no grego, você vai ver que ele tem um sentido de tomar de conta e não de arrebatamento. Esse mesmo sentido aqui você vai encontrar, sabe aonde? Você vai lá no Salmo 91 e você vai ver que o Salmo 91, ele vai dar um zoom assim nessa carta para a igreja de Filadélfia. E é um dos salmos mais escatológicos, precisos que tem sobre o fim, né? Sobre a grande tribulação. Você olha para o sentido aqui das cartas, você vai ver que todo o Salmo 91 é um terror, é algo sobrenatural. Então é algo que só poderia estar configurado na grande tribulação. Na vida de ninguém ia estar tão tenebroso como naquele salmo. Por isso que ele é uma configuração das coisas que vão acontecer com a igreja nos últimos dias. E a igreja tem o Salmo 91 como profecia para ela se apegar, para ela saber. Só que a igreja vai ter que entender o que significa o Salmo 91. O Salmo 91 ele traz: com os teus olhos contemplarás, te guardo da hora da provação. Vê como está ligado? Ele diz: 1000 vão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. Tu pisarás o leão e a áspide. Quem está pisando está lá, né? Eu vou te guardar. Ele vai dizer aqui, ó: te poluei seguro, a salvo. É a mesma coisa que ele fala: te guardo da hora da provação. Poluei a salvo. Não temerás as pestes das trevas. Pestes que se propagam na escuridão. Mortandade que assola ao meio-dia. E ele vai dizer aqui: a sua verdade é escudo e é broquel. O que é escudo? Não é uma proteção? Guardastes minha palavra, não negaste meu nome, eu te guardo na hora da provação. Porque a mim se apegou com amor, livrá-lo-ei, o glorificarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está vendo como está conectado com guardar a palavra? Que vai conectar com aquele mesmo texto que a gente falou lá da igreja de Sardes. Que a igreja de Sardes está falando sobre a questão de vigiar, que está ligado ali com o grito da meia-noite, com eis o noivo saiu ao seu encontro, que essa igreja aqui também está ligada, e essa mensagem está vindo para a igreja, para essa igreja. E por último não, aqui terceiro ponto, no terceiro ponto ele vai dizer assim: ó, conservas o que tens. O que essa igreja tem? O que ela tem? Ele diz: conserva o que tem, guardaste minha palavra. Ela tem a palavra guardada, não negaste o meu nome, conservas o que tem, para que ninguém tome tua coroa. A coroa aqui pode ser tomada. Tem gente que diz que de salvação não se perde. Para a igreja de Sardes ele diz: eu vou riscar teu nome do livro da vida ou não. Não riscarei teu nome do livro da vida. Ou seja, tem pessoas que são escritas no nome lá, são riscadas. Por quê? Porque não guardaram a palavra, porque não vigiaram. E está falando essas coisas aqui nessas igrejas para a gente entender esses pontos aqui. E o que essa igreja tem? O que está salvando ela? O
que está salvando a igreja de Filadélfia? Ela guardar a palavra. Guardaste minha palavra, eu te guardo. Não negaste meu nome, eu vou te guardar. Salmo 91, diretamente conectado. Salmo 119, Lucas 21. Lucas 21, ele fala assim, ó. Lucas 21, ele vai dizer que te guardarei da hora da provação. Jesus disse, ergam os vossos olhos. Quando vês essas coisas acontecer, ergam os vossos olhos, essas coisas. A gente já falou, a vinda de Cristo, essas coisas a gente já falou. Ele está falando ali da grande tribulação, da marca da besta, todas essas coisas. Guerras, rumores de guerras, pessoas morrendo por causa do nome dele. Quando vocês virem essas coisas começarem a suceder, sabei que se aproxima a vossa redenção. Vigiai para que o vosso coração não esteja sobrecarregado, para que aquele dia não vos apanhe como um laço, porque vai apanhar sobre toda a humanidade. Toda a humanidade vai ser apanhada nesse laço. Então ele vigie para que vocês não estejam embriagados, sobrecarregados com as orgias, com os cuidados desse mundo. Vai vir como um laço sobre toda a humanidade. Aqui ele disse, guardarei da hora da provação, que vai vir sobre toda a terra. O mesmo texto está sendo usado, mas só que lá você vai ver que o sentido não é como as pessoas querem colocar, que aqui é o arrebatamento, que a igreja foi tirada. Até porque o sentido de guardar é tomar de conta e não de arrebatar. O terceiro ponto que eu vou colocar aqui, conservas o que tens, que eu já falei aqui, que é a palavra. No quarto ponto, ele vai dizer, venho sem demora. Venho sem demora. Quando ele fala venho sem demora, você vai entender que ele está às portas. Apocalipse capítulo 10, ele vai usar a mesma expressão, já não haverá demora. Sexta trombeta, segundo ai. Na sétima trombeta já vem Cristo. Eis o noivo sair ao seu encontro. Olha a parábola das 10 virgens. Olha o grito da meia-noite aí associado aqui com essa igreja. No quinto ponto que eu coloquei aqui, ele diz ao vencedor. Ao vencedor eu farei coluna, gravarei meu nome, o nome da Nova Jerusalém, meu novo nome. O que você vê aqui? Ele não está falando aqui de casamento? Ele não está usando a figura de um casamento? Não está falando da vinda dele? Então Cristo está anunciando o casamento, está dizendo, estou vindo. E no sexto ponto ele vai falar sobre aquele que se declara judeu e não é, que são os inimigos dessa igreja. Ele diz são mentirosos e se prostrarão diante de ti. João 8,44 está ligado aqui. Jesus vai dizer, vocês são judeus, vocês são filhos do diabo, que vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouvirem minhas palavras. Realmente eles eram filhos de Abraão, descendência de Abraão, mas não descendência da promessa na carne. E a descendência de Abraão, ela é em Isaac, na promessa. Igual como Paulo fala em Gálatas, em Romanos, em todo aquele que é nascido em Israel é de fato judeu. Ele está usando as mesmas expressões aqui para nós entendermos essas coisas. Então, era essa mensagem que eu tinha para trazer sobre a igreja de Filadélfia e agora nós vamos para a igreja de Laodiceia e você vai ter muita coisa, muitas surpresas quando você olha para a carta na igreja de Filadélfia. Então até o próximo vídeo em nome de Jesus.